Se qualquer coisa te afeta, você ainda não tem controle sobre si mesmo. E a verdade é que a maioria das pessoas vive assim, reagindo a tudo, sendo dominada por qualquer situação. Hoje você vai aprender como parar de ser afetado por qualquer coisa e se tornar mentalmente imbatível. Há uma qualidade que existe em certos seres humanos que o mundo não consegue nomear com precisão, mas que reconhece imediatamente quando encontra. Não é força física. Não é inteligência no sentido acadêmico. Não é carisma, nem riqueza, nem posição social. É algo mais fundamental, mais silencioso, mais difícil de adquirir e impossível de falsificar. É a qualidade de quem foi testado pelo fogo e não quebrou. De quem enfrentou o que deveria destruí-lo e saiu do outro lado não apenas intacto, mas transformado, mais sólido, mais claro, mais profundamente enraizado em quem é do que jamais esteve antes de ser desafiado. Você sente essa qualidade quando encontra alguém que a possui. Há uma presença diferente. Uma serenidade que não é passividade, é poder contido. Uma forma de habitar o próprio espaço que não precisa de validação, não implora por atenção, não se agita diante das tempestades que fariam a maioria recuar. Um olhar que diz, sem palavras, sem performance, sem nenhum esforço consciente de comunicar, eu já estive no fundo. E voltei. E nada que o mundo tenha a oferecer agora me abala da forma que costumava. Friedrich Nietzsche dedicou a vida inteira a compreender como esse estado se constrói. Não como privilégio de nascimento, não como graça divina concedida a alguns e negada a outros, mas como resultado, o resultado inevitável de um processo específico de relação com a existência que qualquer ser humano pode escolher percorrer. Um processo que começa com uma decisão. Uma única decisão, tomada no silêncio da consciência, que muda a trajetória de tudo que vem depois. A decisão de parar de ser governado pelo que acontece com você e começar a ser definido pelo que você faz com o que acontece. Essa distinção parece simples. Não é. Ela é a linha que separa os que o mundo abala dos que o mundo não consegue abalar. Os que vivem em modo reativo, constantemente ajustados, desestabilizados, moldados pelo ambiente, pelas opiniões, pelos eventos, dos que vivem em modo criativo, gerando a realidade ao seu redor a partir de um centro interno que permanece firme independentemente do que a periferia apresenta. A maioria das pessoas nunca toma essa decisão conscientemente. Não porque são fracas, mas porque nunca foram ensinadas que a decisão está disponível. Que existe uma escolha real, não metafórica, não espiritual no sentido vago, mas concreta e psicologicamente verificável, sobre como você se relaciona com a adversidade. Sobre o que você faz com a dor. Sobre se o fracasso vai ser o fim da história ou o começo de um capítulo mais interessante. Sobre se o julgamento alheio vai ter autoridade sobre a narrativa que você constrói sobre si mesmo. Sêneca escreveu, há 2000 anos, numa Roma que tinha todos os vícios e toda a grandeza que as civilizações humanas costumam ter simultaneamente. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Mas havia algo mais profundo do que a gestão do tempo no que ele ensinava. Era a gestão da atenção. A compreensão de que o ser humano tem uma quantidade finita de energia psíquica, e que essa energia, gasta em reatividade, em ressentimento, em ansiedade sobre o que não pode ser controlado, é energia subtraída da construção do que pode. Que cada vez que você deixa o mundo externo ditar seu estado interno, você está pagando um custo que não aparece em nenhuma fatura, mas que se acumula com uma precisão implacável. O homem imbatível não é aquele que não sente. Sentir é humano, e a tentativa de não sentir produz não força, mas rigidez. E a rigidez quebra. O homem imbatível é aquele que sente completamente, que permite que a emoção seja o que é, que não a suprime, não a nega, não a performa para uma audiência, e que, no espaço entre sentir e agir, faz uma escolha. A escolha de não deixar o que sente no momento determinar quem é de forma permanente. Viktor Frankl descreveu esse espaço com uma precisão que sobreviveu às condições mais extremas imagináveis. O campo de concentração, a perda de tudo, o contato diário com o horror mais sistemático que a humanidade já organizou. E nesse espaço, nessa fração de segundo entre o estímulo e a resposta, ele encontrou o que chamou de a última das liberdades humanas. A que não pode ser roubada por nenhuma força externa. A que permanece quando tudo mais foi tirado.
A liberdade de escolher como você vai se relacionar com o que está acontecendo. Isso não é otimismo. Não é positividade tóxica. É a compreensão mais brutal e mais libertadora que existe sobre a condição humana, que você não controla o mundo, mas controla a relação que tem com ele. E essa relação, essa postura interna diante da realidade, é o território onde o imbatível é construído. Carl Jung passou décadas mergulhado nas profundezas da psique humana e chegou a uma conclusão que ecoa a filosofia nietzschiana com uma linguagem diferente, que o que você não enfrenta, você carrega. Que o que você não examina opera sobre você sem que você perceba. Que os medos não confrontados não desaparecem, eles crescem na sombra, ganham poder no escuro, e eventualmente governam escolhas que você acredita estar fazendo livremente, mas que são, na verdade, determinadas pelo que você nunca teve coragem de olhar de frente. O homem que o mundo não consegue abalar não é o que nunca teve medo. É o que aprendeu a conhecer seus medos com uma intimidade que os desmistifica. Que desceu até onde eles moram, os examinou com a luz da consciência, e descobriu, como todos que têm a coragem de fazer essa descida descobrem, que o monstro que habitava o porão da psique é infinitamente menor do que parecia de cima das escadas. Que a maioria dos terrores que governam a vida humana são sombras projetadas em tamanho gigante por uma luz muito pequena. Enfrente a luz pequena. Olhe para a sombra com os olhos abertos. E descubra que o que tinha o poder de te abalar perde esse poder exatamente no momento em que você para de fugir e começa a avançar em direção a ele. Nietzsche chamava esse avanço de amor fati, amor ao destino. Não a resignação passiva diante do que acontece, não o conformismo disfarçado de espiritualidade, mas a afirmação ativa e deliberada de cada experiência como parte necessária do que você está se tornando. A compreensão de que não existe versão da sua vida sem as dificuldades específicas que você enfrentou, e que essas dificuldades, longe de serem obstáculos ao caminho, são o caminho. São o material com que o imbatível é construído. Pense no bambu. A planta mais resistente do mundo não é rígida, é flexível. Dobra completamente diante da tempestade, até quase tocar o chão, e quando a tempestade passa se endireita com uma integridade que a rigidez nunca poderia sustentar. A resistência do bambu não vem da recusa em ser afetado. Vem de raízes profundas o suficiente para que o movimento na superfície não ameace a fundação. Essa é a imagem do imbatível. Não o homem de pedra que não se move, ele quebra. Mas o homem de raízes profundas que pode ser movido, pode ser dobrado, pode ser afetado pelo que a vida apresenta, e que volta ao centro, sempre, porque o centro é real. Porque foi construído com material sólido. Porque não é uma performance de estabilidade, mas estabilidade real, conquistada através de cada experiência que tentou destruí-la e não conseguiu. Aristóteles ensinava que nos tornamos o que repetidamente fazemos. Que o caráter não é um dom, é uma construção. Que a coragem não é a ausência de medo, mas o hábito de agir apesar do medo, repetido tantas vezes que a ação corajosa se torna resposta natural em vez da resposta excepcional. E o mesmo princípio governa a construção do imbatível, não é um estado que se alcança numa grande virada dramática. É o resultado acumulado de 1000 pequenas escolhas de não deixar que o que acontece fora defina o que você é dentro. Cada vez que você enfrenta o desconforto em vez de evitá-lo, você constrói. Cada vez que você cumpre o compromisso que fez consigo mesmo quando seria mais fácil ceder, você constrói. Cada vez que você atravessa o medo em vez de contorná-lo, você constrói. Cada vez que você usa o fracasso como informação em vez de sentença, você constrói. E o que está sendo construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, em silêncio e sem plateia, é a fundação de um ser que o mundo pode tentar, pode pressionar, pode desafiar de todas as formas que tem disponíveis, e não consegue abalar. Porque abalar pressupõe que existe algo a ser abalado. E você está construindo algo que não se abala. Platão descrevia a alma como uma estrutura tripartida, razão, espírito e apetite, e a saúde da alma como o alinhamento harmonioso dessas três partes sob a governança da razão. O homem cuja razão governa os apetites e direciona o espírito não é governado pelos impulsos do momento, pelas pressões do ambiente, pelos ventos da opinião alheia. Ele age a partir de um centro integrado, e essa integração é exatamente o que o mundo não consegue abalar,
porque o que o mundo tenta abalar são as partes periféricas, as reações emocionais imediatas, as inseguranças superficiais, e quando o centro está sólido, as periferias podem oscilar sem que a fundação se mova. Construir esse centro integrado é o trabalho de uma vida, não de um fim de semana de retiro, não de um livro lido ou de uma palestra assistida, de uma vida, de uma série de dias em que a escolha de agir segundo os valores mais profundos é feita repetidamente, mesmo quando é custosa, mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando a recompensa imediata não aparece e a única evidência de que você está no caminho certo é a convicção interna de que está sendo fiel ao que prometeu a si mesmo. Essa convicção, essa fé em si mesmo que não depende de resultados externos para se sustentar, é talvez o elemento mais raro e mais poderoso da psicologia do imbatível. Porque o mundo vai testar essa convicção, com fracassos que parecem definitivos, com julgamentos que parecem precisos, com períodos em que o esforço não produz resultado visível e a voz do desânimo começa a soar mais razoável do que a voz do propósito. Nesses exatos momentos em que tudo convida à desistência, é que o imbatível se distingue, não por uma força sobrenatural, não por uma ausência de dúvida, mas por uma relação com a dúvida que não permite que ela seja a última palavra, que ouve a dúvida, a reconhece, não a suprime, e continua assim mesmo, porque aprendeu que a dúvida e a ação não são mutuamente exclusivas. Que você pode não ter certeza e agir assim mesmo. Que a certeza, na maioria das situações que importam, é um luxo que não existe, e esperar por ela é uma forma sofisticada de nunca começar. Salomão, na sua sabedoria acumulada ao longo de uma vida que conheceu tanto a glória quanto as limitações do que o mundo externo pode oferecer, escreveu sobre o coração como o centro de onde procedem as fontes da vida. Não o coração biológico, o coração como metáfora do centro da identidade, do lugar onde propósito e percepção se encontram, onde o ser mais profundo habita antes de qualquer manifestação externa. Guardar esse centro, protegê-lo do que o corrói, alimentá-lo com o que o fortalece, afastá-lo do ruído que o dispersa, é o trabalho mais importante que existe. É a fundação de tudo o mais. E o que corrói esse centro? O que enfraquece a fundação que o imbatível está construindo? A comparação. Não a comparação que usa o sucesso alheio como inspiração, essa é útil. A comparação que usa o sucesso alheio como medida do próprio valor, que olha para o que outros construíram e usa isso para definir o que você deveria ter construído, que cria um tribunal interno onde você é julgado não pelo padrão que você estabeleceu para si mesmo, mas pelo padrão que outros estabeleceram para os seus próprios caminhos completamente diferentes. A aprovação como necessidade. A diferença entre apreciar o reconhecimento, o que é humano e saudável, e precisar do reconhecimento para sentir que o que você faz tem valor. Quando a aprovação se torna necessidade, você entrega o controle da sua estabilidade interna para algo que não controla. E tudo que não controla pode ser retirado. E quando é retirado, você desmorona. O ressentimento. Nietzsche identificou o ressentimento como o veneno mais lento e mais eficiente que existe para a psique humana, não porque é imoral, mas porque é improdutivo de uma forma que se camufla de justiça. O homem que carrega ressentimento acredita estar punindo quem o feriu. Na realidade, está se punindo, gastando energia psíquica preciosa em manter viva uma chama que queima quem a carrega muito mais do que quem é seu alvo. O imbatível não é o que nunca foi ferido. É o que aprendeu a processar a ferida sem deixar que ela se transforme em ressentimento permanente. Que sente a dor, completamente, honestamente, sem fingir que não dói, e depois faz com ela o que Nietzsche prescrevia com toda sua brutalidade generosa. A transforma. Usa-a. Extrai dela o que tem para ensinar e deixa o resto ir, não por bondade ao que causou a dor, mas por lealdade a si mesmo. Porque carregar o que machucou é deixar que continue machucando, e o imbatível não permite que nada tenha esse poder sobre ele por mais tempo do que é necessário para aprender o que a experiência tem para oferecer. Santo Agostinho percorreu um caminho que poucos têm a honestidade de documentar com a transparência que ele demonstrou nas suas confissões, o caminho de alguém que buscou no exterior, no prazer, na reputação, no conhecimento intelectual como performance, o que só poderia ser encontrado no interior. Que gastou anos construindo uma identidade externa brilhante enquanto o mundo interno permanecia fragmentado, inquieto,
incapaz de encontrar o repouso que toda aquela construção prometia, mas não entregava. O momento de ruptura, o momento em que ele parou de buscar lá fora o que só existia lá dentro, não foi dramático. Foi silencioso. Foi o colapso de uma narrativa que não conseguia mais se sustentar diante da honestidade de um olhar interno suficientemente corajoso. E desse colapso emergiu algo mais sólido, mais real, mais capaz de resistir ao que a vida apresentaria depois. Esse é o padrão. Não a ausência de colapso, mas o colapso como portal. Como o momento em que o que foi construído sobre fundações falsas finalmente cede e você, pela primeira vez, tem acesso ao chão real que estava embaixo o tempo todo. O imbatível não é aquele que nunca caiu. É aquele que caiu e descobriu, no ato da queda, que o chão era mais firme do que o que estava de pé sobre ele. Que a fundação real, os valores que são genuinamente seus, a identidade que não depende de aprovação, a convicção sobre o propósito que não se dissipa quando o ambiente pressiona, estava intacta embaixo de tudo que desmoronou. E que construir sobre essa fundação, depois que a queda revelou onde ela estava, produz algo que nenhuma versão anterior poderia ter produzido, uma solidez que não é rigidez, uma estabilidade que não é estagnação, uma paz que não é ausência de movimento mas presença de direção. Napoleão Hill, depois de 2 décadas estudando as mentes dos homens mais realizados do seu tempo, identificou algo que chamou de persistência como o elemento mais comum entre todos eles, mas que, examinado mais de perto, revelava ser algo mais profundo do que a palavra costuma sugerir. Não a persistência teimo do que continua fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. A persistência do que continua avançando na direção do propósito enquanto aprende, adapta, revisa a estratégia sem jamais revisar o destino. Essa distinção é fundamental. O imbatível não é inflexível. Não é o que recusa mudar porque confunde teimosia com força. É o que tem clareza suficiente sobre para onde está indo para ser completamente flexível sobre como vai chegar lá. Que solta o apego ao caminho específico quando um caminho diferente se revela mais eficiente, sem perder por um segundo a clareza sobre o destino. Que aprende com o fracasso não porque tem uma mentalidade de crescimento como slogan corporativo, mas porque compreende, de forma visceral e funcional, que o fracasso contém informação que o sucesso nunca poderia oferecer. Van Gogh pintou 900 obras em 10 anos. Vendeu uma em vida. Escreveu centenas de cartas ao irmão Theo que documentam com uma transparência devastadora o processo de alguém que continua criando apesar de toda evidência de que o mundo não estava pronto para o que ele tinha a oferecer. Não porque era masoquista. Não porque desfrutava do sofrimento. Mas porque havia descoberto que a necessidade de criar era mais fundamental do que a necessidade de ser reconhecido. Que a expressão do que existia dentro dele era uma exigência da própria existência, e que suprimi-la para se encaixar no que o mercado de arte do seu tempo conseguia receber seria uma forma de morte mais definitiva do que qualquer fracasso externo. Ele não era imbatível no sentido de não sofrer. Sofreu profundamente, visivelmente, de formas que a história registrou com uma honestidade que emociona. Mas havia algo nele que o sofrimento não conseguia alcançar. A convicção de que o que estava criando tinha valor independentemente de quanto tempo levaria para o mundo ser capaz de vê-lo. E essa convicção, essa fé no valor intrínseco do que criava, era a fundação que o sofrimento não conseguia abalar. Você não precisa ser Van Gogh. Não precisa sofrer dessa forma. Não precisa ser incompreendido durante toda a vida, não precisa esperar pela morte para ser reconhecido. Mas precisa, se quiser construir a imunidade que o imbatível carrega, desenvolver uma relação com o valor do que cria que não depende exclusivamente da confirmação externa para se sustentar. Porque a confirmação externa é inconstante. O mercado muda. As opiniões mudam. O que é celebrado hoje é esquecido amanhã e vice-versa. E o homem que construiu o senso do próprio valor sobre a areia movediça da aprovação externa vai ser abalado toda vez que a maré muda, e a maré sempre muda. A âncora não pode estar fora de você. Nunca pôde. A âncora precisa estar no centro, nos valores que são genuinamente seus, no propósito que emerge da sua natureza mais profunda, na convicção sobre o que você veio criar que não se dissolve quando o ambiente apresenta resistência. Immanuel Kant construiu esse centro com uma precisão filosófica que se manifestava na própria forma como vivia.
A regularidade quase mecânica da sua rotina não era compulsão, era expressão. Era a forma como um homem que havia identificado com clareza o que importava para ele organizava a existência ao redor disso com uma fidelidade que não negociava com o humor do momento, com as pressões do ambiente, com as opiniões dos contemporâneos que frequentemente não compreendiam o que ele estava construindo. Ele sabia para onde estava indo. E essa clareza sobre o destino criava uma estabilidade que as turbulências do caminho não conseguiam comprometer de forma fundamental. Você sabe para onde está indo? Não no sentido de ter um plano de 5 anos com métricas e metas, mas no sentido mais profundo e mais importante. Você sabe o que quer criar? O que quer deixar? Que tipo de ser humano quer ter sido quando olhar para trás? Que contribuição específica e única, que só você, com a sua combinação particular de experiências, capacidades e perspectivas, pode oferecer ao mundo? Essa clareza, quando genuína, quando emergiu de um autoexame honesto e não de uma aspiração copiada da biografia de outro, é a fundação mais sólida que existe. Porque ela não depende de circunstâncias para permanecer real. Permanece real quando o mercado está desfavorável, quando as pessoas ao redor não entendem, quando os resultados ainda não chegaram, quando tudo convida a dúvida sobre se vale a pena continuar. Vale. Sempre vale, quando o propósito é genuíno. E quando você sabe, com a intimidade que só o autoconhecimento profundo oferece, que o propósito é genuíno, o mundo pode fazer o seu pior. Pode apresentar obstáculos, pode oferecer rejeição, pode testar com fracassos que parecem definitivos, e você vai continuar. Não por teimosia, por clareza. Pela compreensão de que parar não é uma opção real quando o que você está construindo é uma expressão autêntica do que você é. Freud identificou na repetição compulsiva, na tendência humana de recriar as mesmas situações, os mesmos conflitos, os mesmos padrões, um mecanismo de busca por resolução. A psique repete o que não processou completamente, como se tentasse, a cada repetição, encontrar o desfecho diferente que não encontrou da primeira vez. E o homem que não compreende esse mecanismo está condenado a ser governado por ele, a reproduzir inconscientemente os padrões que deveria estar examinando conscientemente. O imbatível examina. Não se poupa do desconforto do autoconhecimento. Não foge para a narrativa de que o problema está sempre fora, no mercado, nas pessoas, nas circunstâncias, quando o padrão que se repete sugere que parte da resposta está dentro. Tenha coragem, que é rara e que precisa ser cultivada deliberadamente, de perguntar: o que eu estou fazendo que contribui para esse resultado? O que eu não estou fazendo que precisaria fazer? Onde estou sendo governado por padrões que nunca escolhi conscientemente? Essas perguntas não são confortáveis. São necessárias. São o trabalho que distingue o crescimento real da ilusão de crescimento, a ilusão de quem consome conteúdo de desenvolvimento pessoal sem aplicar nada, que sabe muito sobre como mudar, mas que não muda porque o conhecimento sem autoaplicação é apenas entretenimento sofisticado. Bauman descrevia a modernidade líquida como um ambiente onde tudo que é sólido se dissolve antes que possa ser completamente construído. Onde a velocidade das mudanças supera a capacidade de adaptação. Onde a identidade, antes construída com o tempo e a consistência que as comunidades estáveis permitiam, precisou se tornar um projeto permanente e inacabado, sempre em renegociação, sempre sob pressão de se reinventar, sempre ameaçada pela obsolescência que o mundo moderno impõe a tudo que não se atualiza na velocidade que ele exige. Nesse ambiente, o imbatível tem uma vantagem que pode parecer paradoxal. Ele é mais adaptável exatamente porque tem um centro mais sólido. Porque sabe o que não muda, os valores fundamentais, o propósito central, a identidade que não é performance. Pode ser completamente flexível sobre o que pode mudar. A estratégia, o método, a forma, o caminho específico. A árvore de raízes profundas pode se mover no vento de formas que a árvore de raízes rasas não pode, porque não corre o risco de ser arrancada. Essa é a liberdade que o imbatível tem e que o mundo raramente compreende de fora. Ele pode tentar mais, arriscar mais, errar mais, porque sabe que nenhum erro específico, nenhum fracasso particular, nenhuma rejeição isolada tem o poder de comprometer o que é fundamental. Pode jogar o jogo com mais coragem porque não está jogando com tudo que tem na mesa, apenas com o que é periférico, com o que pode ser perdido e reconstruído. O que é central está seguro.
E com o central seguro, o periférico pode ser arriscado completamente. Nietzsche escreveu sobre o grande meio-dia, o momento de máxima clareza, quando o sol está no seu ponto mais alto e não existem sombras. O momento em que o homem se vê a si mesmo e ao mundo sem as distorções que a luz oblíqua cria. Sem as ilusões que o cansaço produz, sem as distorções que o medo projeta, sem as narrativas que o ego constrói para se proteger da verdade. Esse grande meio-dia não é um evento que acontece uma vez. É um estado que se conquista, que se torna mais acessível à medida que o trabalho interno avança, à medida que as ilusões vão sendo identificadas e dissolvidas, à medida que o centro vai ficando mais claro e mais sólido e a relação com a realidade vai ficando mais direta, menos mediada pelo que você teme ou pelo que deseja que seja verdade. E quando você habita esse estado, mesmo que por momentos, mesmo que de forma intermitente no começo, você começa a entender o que o imbatível sente. Não a ausência de desafio. Não a ausência de dificuldade, de dor, de momentos em que o peso é real e a resistência é genuína. Mas a presença de algo que não se abala diante de nada disso. Uma qualidade de firmeza que não é dureza, de clareza que não é frieza, de paz que não é distância da vida mas presença total nela, sem o terror de ser destruído pelo que ela apresenta. A maioria das pessoas vai continuar sendo controlada por tudo ao redor. Emoções, opiniões, situações. Elas nunca vão ter domínio sobre si mesmas. Mas você tem uma escolha. Ou continua reagindo como todos os outros. Ou começa, a partir de hoje, a se tornar alguém que simplesmente não se abala. Se você escolhe esse caminho, de disciplina, controle e força mental, então se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não busca conforto. A gente constrói poder. Você chegou até aqui. Cada palavra desta narração pousou em algum lugar dentro de você que reconhecia o que estava sendo dito antes que a mente consciente tivesse tempo de processar. Porque o que foi dito aqui não é novo para você. É o que você já sabe, no nível mais profundo que existe, sobre o que é possível para você. Sobre quem você pode se tornar. Sobre a versão de você que existe além das camadas do condicionamento, do medo, da comparação, da necessidade de aprovação. A versão que foi construída para resistir ao que a vida apresenta e continuar avançando com uma integridade que o tempo não corrói. Essa versão não está distante. Não é uma aspiração abstrata reservada para os excepcionalmente dotados ou para os que tiveram as circunstâncias certas. Está a uma série de escolhas de distância. Escolhas que começam agora, não com um gesto grandioso, não com uma declaração pública, não com uma transformação radical que requer condições perfeitas que nunca vão existir. Com a próxima escolha pequena. Com a decisão, tomada no silêncio da consciência, de agir segundo o que você sabe que importa em vez de segundo o que é imediatamente confortável. Com a decisão de enfrentar o que tem evitado. De cumprir o que prometeu a si mesmo. De parar de pedir permissão ao medo para avançar. De usar o que dói como material em vez de deixar que governe. De construir, um dia de cada vez, a fundação de um ser que o mundo vai tentar abalar, e não vai conseguir. Porque você está construindo algo que não se abala. Não porque a vida vai parar de ser difícil. Não porque os desafios vão desaparecer, porque as pessoas vão parar de decepcionar, porque as circunstâncias vão finalmente se alinhar da forma que você precisa. A vida vai continuar sendo o que é, imprevisível, exigente, às vezes injusta, sempre mais complexa do que qualquer plano consegue antecipar. Mas você que decidiu construir o imbatível dentro de si, vai continuar sendo o que escolheu ser, independentemente do que o mundo apresentar, independentemente de quanto teste, de quanto pressione, de quanto convide à desistência. Você vai continuar, porque o que está construindo não pode ser abalado. E esse é o único tipo de grandeza que o tempo não consegue diminuir. A grandeza de quem foi completamente testado e permaneceu completamente fiel ao que é. Torne-se imbatível. Comece agora.